Bom dia a todos. É muita alegria e com agradecimento de estarmos aqui agora, podendo refletir, pensar um pouco e aprender com Kardec, com Jesus, as lições que tanto nos beneficiam. E claro que nós, vendo assim, não é? Nós vemos que tem alguns irmãos nossos encarnados, mas nós sabemos que está repletado, está cheio o salão de irmãos desencarnados, porque nós aprendemos com Kardec e a doutrina dos espíritos que nós nunca estamos sozinhos. Temos em companhia muitos espíritos que nos acompanham. E, obviamente, aqui também. Cada ambiente, cada local, com a sua correspondência. Aqui nós temos, obviamente, os necessitados, como somos todos nós, mas aqueles espíritos que nos ajudam, benévolos, que nos amparam, e, obviamente, todos sob a regência, sob orientação desse que é o Pai de amor, né, de todos nós, que muito se sacrificou e até hoje luta, sacrifica por todos nós, que é Bezerra de Menezes. Então, estamos aqui em conjunto, muitos mesmo, para repensar esse assunto, a desencarnação, a morte e a desencarnação. Por que morte e desencarnação? É o que nós vamos ver agora. Porém, nós vamos iniciar com o poema que foi musicado por tia Vilma. Tia Vilma era uma orientadora de evangelho daqui do Rio de Janeiro, que era poeta, o marido também, e ela musicava os poemas. Então, tem preciosidades, pérolas da tia Vilma. E essa é uma delas. Então, a tia Vilma diz assim: eu pensava que a morte existia. Que tristeza, que tristeza. Eu pensava que a gente morria. Que incerteza, que incerteza. Hoje eu sei, a vida continua. Que alegria, que alegria. Hoje eu sei, somos espíritos encarnados. Obrigado, Senhor, obrigado. Aí eu pedi licença a ela para poder ampliar esse obrigado. Então, nós cantamos com os nossos jovens, as nossas crianças, e nós cantamos assim: obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado, Kardec, obrigado. Porque quem veio nos trazer a certeza que a morte não existe foi Jesus. Por quê? Dias depois, conta-se, né, que 3 dias depois, foram até o túmulo, no dia seguinte foram até o túmulo e, por surpresa, retirada a pedra, porque os túmulos eram em cavernas, né? Retirada a pedra que cobria o túmulo, não encontraram o corpo, havia só mesmo o manto, né? E desapareceu. Mas 3 dias depois ele reaparece para todos. Porém, quando as mulheres vão até lá para orar e para lamentar, né, aquela perda, porque vocês imaginam, conviver com Jesus, já pensou nisso? Devia ser algo assim extraordinário. Se com o Chico Xavier, quem frequentava, convivia com o Chico, chegando a uma distância de 10, 20 metros, já sentia emoção, né? Nós temos um amigo nosso que, quando o Chico veio ao Rio de Janeiro, os pais o levaram para a reunião no Clube Militar. E passava-se por um corredor.
E ele, então, ficou ali com os pais. Quando o Chico passou, ele começou a chorar. Por que você está chorando? Não sei, papai, estou chorando, estou emocionado. Ele não sabia traduzir, né? Aquela atmosfera de amor que o Chico irradiava, o Chico Xavier. Agora, imagina Jesus, não é mesmo? Quem chegasse perto de Jesus. Então, elas foram até lá para chorar, lamentar essa perda. Quando chegaram lá, ele então aparece a uma delas e diz: olha, eu estou aqui, por que você está chorando? Estou aqui. E ela vai e conta para os amigos todos de Jesus que ele havia aparecido. E depois, 3 dias, ele mesmo aparece. Então, Jesus vem, ele é o iniciante, né? Para nos mostrar, ele que inicia essa mostragem para nós, que a morte não existe, que nós continuamos. E a doutrina dos espíritos, ela nos revela isso. Eu vou pedir paciência de vocês, que eu não tenho muita intimidade com isso aqui, não. O Newton sabe disso, né, Newton? Então, nós vamos apresentar aqui o Dolmen de Allan Kardec. Sabe onde fica o túmulo? Na França, né? Obviamente, onde ele viveu, Paris. Então, no dolmen dele, eles justamente idealizaram fazer esse dolmen em homenagem a Kardec, a reencarnações atrás, em que ele se chamava Allan Kardec, que ele era celta e era também um missionário. Era como se fosse aquela expressão maior de religiosidade do seu povo. Obrigada. Eu não estou muito acostumada, então vou ter que prestar mais atenção. Tudo bom? E aí, então, eles fazem esse dolmen, que é 4 pedras, né, de amparo e uma pedra em cima, que era dessa forma que se sepultavam as pessoas no tempo em que o Hipólite, que é o professor que compôs a doutrina, o professor Hipólite, e depois ele mesmo se intitulou Allan Kardec, porque ele teve essa vivência nessa época. Então, eles fazem esse dolmen. E esse túmulo em forma de dolmen é frequentemente visitado. Em qualquer ocasião que a gente vá, é repletado de flores. São flores que são trocadas por semana, por dias, em qualquer época. E quando você vai aproximando do túmulo, vai sentindo uma emoção tão grande que não dá para segurar. Não tem como não se emocionar até as lágrimas. Então, Deus nos deu oportunidade de irmos até lá e nós vimos isso. Pessoas ficamos observando, né? Na época nós não tínhamos celular, nós ficamos observando as pessoas que chegavam. E elas se emocionavam, e às vezes nem sabia quem era. Mas chama a atenção que é o único túmulo assim florido de todo o cemitério. Então, no frontispício, tá? Em cima do túmulo tem esta frase: nascer, morrer, renascer, ainda, renascer ainda. Nascer, morrer, renascer ainda. E progredir sempre, sem cessar. Tal é a lei. Então, a lei divina é essa. Nascemos, morremos, renascemos ainda, progredimos sempre. Tal é a lei. Então, diante disso, nós vimos que vai ampliar para nós um entendimento muito grande do que é a morte.
Então, nós vemos que Jesus, né, ele principiou esse movimento de matar a morte. Morte não existe, não é mesmo? Kardec vem e amplia. Kardec dá esse zoom, que hoje, conforme a garotada fala, né, dá um zoom, aquilo cria uma amplitude de que a morte não existe. Os complementares de Kardec, que hoje nós temos, se descermos, formos à livraria ou à biblioteca, são dezenas, centenas de livros, ampliando para nós essa ideia que a morte não existe. Então, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. É algo para nós gravarmos, colocarmos mesmo na geladeira, né? No espelho, para que a gente possa introjetar, guardar mesmo isso e sensibilizar e mais, viver, vivenciar. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar, vou voltar aqui, no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar 3 questões, a 68, a 69 e a 70. Do que fala essas questões? O que Kardec quis saber dos espíritos? Ele quis saber o que é a morte. E os espíritos explicam de uma maneira, conforme toda questão, de maneira simples, prática e clara. A morte é a cessação, né? Acaba a vida biológica do corpo. Isso é a morte. Quando o corpo não tem mais condição, né, de fazer esse movimento todo que nos proporciona essa vivência, então acontece a morte. Isso é a morte. E ele vai adiantar mais, Kardec vai avançar mais nessa reflexão, nos fazendo entender o que acontece no momento da morte. Então, o que ele pergunta aos espíritos? Ele pergunta, o que acontece no instante da morte? Quando nós recebemos o convite para falar da morte, nós fomos indagando de algumas pessoas. O que é a morte? Tem medo de morrer? Então, algumas pessoas disseram assim, espírita. Aí, aliás, fazer a pergunta aqui para a Aninha, né? Não é uma boa? Aninha, tem medo da morte? Hoje menos do que tinha antes. Mas ainda tem. Da passagem. Da passagem. A minha neta perguntou, vovó, você tem medo da morte? Eu falei, não, medo nenhum, eu tenho receio. Né? Então, a gente passa do medo para o receio, né, Aninha? Não está nesse grau? É o receio. Então, por quê? Porque... Aí nós vamos ver por quê. É o que Kardec fala. O que acontece no momento da morte? Então, muitas pessoas me responderam, não tenho medo da morte, não. Tenho medo do momento da morte, que é a agonia. Aquela agonia, né? E depois, não. Foi o que algumas pessoas, algumas respostas que eu tive, né, que eu obtive. E Kardec pergunta, o que acontece? O que acontece no momento da morte? Aí nós temos que explicar o que Kardec define, a nossa condição agora. Kardec define que todo espírito encarnado, ele vai chamar de alma, tá? Então, nós somos almas, ok? Então, somos todos nós almas, espíritos encarnados. Quando aqui Kardec pergunta o que acontece no instante da morte, os espíritos respondem, tornam-se espíritos. Não é claro isso? Né? Tornam espíritos. Por quê? Porque deixa o corpo. Alguém já viu ou já veio trazer a notícia de que foi com o corpo, esse corpo físico, material aqui, para outro mundo? Não. Alguém levou algum objeto material? Também não, é o que nós vamos ver nas próximas perguntas.
Então, nós tornamos-nos espíritos, sem esse corpo físico, esse aqui, ó, que a gente pode pegar. Porque Kardec vai nos instruir também que nós temos outro corpo, que ele designou de perispírito. O que é o perispírito? É um corpo. Só que a gente não consegue pegar. Por quê? É uma matéria que não é condensada igual essa. Essa aqui é condensada, né? E o perispírito, ele é fluídico. Ele é mais, né, tênue. Ele é mais leve. Então, nós vemos que quando nós morremos, ou melhor, quando o corpo morre, nós então nos transformamos em espírito. A próxima pergunta, ele nos dá essa notícia. Conservamos nossa individualidade? Eu sou eu mesmo, né? Sou eu, com os meus desejos, meus sentimentos, meus gostos, minhas vontades, ou a vontade, né? Sou eu mesmo. E os espíritos respondem sim, conservamos, somos nós mesmos. Se somos alegres, dispostos, felizes, resignados, contentes, vamos continuar assim. Mas se somos mal-humorados, nervosos, briguentos, indignados, vamos embarcar desse jeito. Não é mesmo? Alguém que pega a mala, vai para outra cidade, quando chega na outra cidade, muda? Não, é a mesma pessoa, não é? Se é calmo, fica calmo. Se é nervoso, fica nervoso, não é? Então, nós conservamos essa individualidade. Nós vamos... eu estou aqui controlando, porque não tem relógio, né? Ah, está ali, ótimo. Nós vamos, então, ter o procedimento que nós temos aqui. Sabe aquela ideia? Isso era muito comum. Eu via mais no passado do que agora. Morreu, ficou bom. Né? Passou por alguma coisa, um scanner espiritual, pá, passou, tá bom. Não é mesmo? Ou morreu, vai ficar ao lado do Senhor. Coitado do Senhor, se for uma pessoa nervosa, impaciente, né? Não é mesmo? Então, a doutrina dos espíritos vem nos trazer a realidade nossa, o autoconhecimento, a gente saber o que é. Né? O que eu sou? Por que eu estou aqui? De onde eu vim? Primeiro, de onde eu vim? De onde eu vim? Né? Eu faço essa pergunta para os jovens, eu vim de casa. Eles falam, não, mas de onde eu vim? Para que eu estou aqui? O porquê que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? E daqui para onde que eu vou? São as questões, não é mesmo? Que a doutrina vai respondendo à medida que nós vamos estudando. Então, conservamos todos os nossos vícios, defeitos, virtudes. Tá? Ninguém muda. E o que leva a alma, que aí somos nós, né? A alma que agora, consigo deste mundo? Kardec pergunta, o que se leva deste mundo? O que nós levamos? Não mexe nisso aí, não é? Não quero, isso aí é meu, não mexe. Será que eu vou levar isso, que tanto eu prezo, que tanto eu cuido, para o outro mundo? Dinheiro, valores, né? Aí, quando eu falo isso para o jovem, ele fala, o meu iPhone eu vou levar. Mal sabe ele, né, o jovem, que lá tem iPhone com muito mais recursos, né, tecnológicos. Porque o computador chegou para nós em 1950, né, 1960. A espiritualidade já tinha isso, né? Porque André Luiz já nos fala antes o que se projeta, como é que faz, não é mesmo? E Bezerra de Menezes, o touch, que nos encanta, né? Dá o touch. Bezerra de Menezes, um dos livros,
em que a Ivone do Amaral Pereira recebe, ele diz que para fazer a revisão anterior do passado do espírito, havia o recurso de tocar o fluido universal e aparecia tudo. Olha só. E nem tinha nada de touch ainda. E o Bezerra nos dá essa notícia nesse livro. Então, nós vamos ver que nós não levamos nada daqui. Não levamos o marido, não levamos os filhos, não levamos a casa, não levamos nada. Mas levamos o quê? As nossas virtudes, não é? Levamos as nossas virtudes, os nossos vícios. É o que nos acompanha. É o nosso retrato, né? Na nossa condição atual. E depois, na 159, ele pergunta assim: que sensação tem o espírito quando desperta no mundo espiritual? Acordei. E aí? Onde estou? Quem sou? Nós acordamos assim, nessa condição. Hoje, nós estamos aqui trabalhando mediunicamente na casa há quase 50 anos. Quando nós entramos para cá, para o trabalho mediúnico, recebíamos um tipo de espíritos. Era assim, como se Bezerra recolhesse aquela espécie de sofredores e trouxesse. Depois veio outro estilo de sofredor, e hoje é outro estilo. Interessante, né? É uma análise que a gente faz nesse laboratório de espiritualidade, que é a reunião mediúnica, conforme é aqui também. Isso aqui é um laboratório de espiritualidade. Então, teve uma época que vinham espíritos que não sabiam que tinham desencarnado. Eu quero ir lá em casa, eu falo com a minha esposa, falo com meus filhos, bato na porta, ninguém me ouve. Então, fica ainda preso à condição material. Então, que sensação tem o espírito quando desperta no mundo espiritual? Aquela sensação, ei, não sei quem sou, né? Onde estou. Agora, vai depender muito do quanto ele se prepara para esse momento. É o que nós vamos ver mais adiante. O espírito se encontra com os que morreram antes dele? Aí ainda tem. Imediatamente? Encontram? Às vezes sim, às vezes não. Cada um de nós vamos ser ou recebidos ou encontrar aquilo que nós desejamos muito e que é necessário para nós. Então, cada um é cada um. Nada acontece assim fora do que está regido pela lei e a nossa observância dessa lei. Estamos observando? Estamos caminhando no sentido da lei? Ok. Não estamos? Como diz hoje em dia, vai dar ruim. E dá, né? Por isso que a gente está aí em tanto sofrimento. E aí, nós chegamos nessa parte. O que é morte? Já soubemos. E o que é desencarnação? É a mesma coisa? Não. Aí tem ali já até, balançou a cabeça. Não é. Olha que Emmanuel fala, o que é desencarnar? Consideramos por desencarnação o estado do espírito que já se desvencilhou, que já se libertou, que já deixou, né, tudo, de todos os liames, de todos os laços que o prendiam ao corpo material. Isso é desencarnação. Morrer é fácil, né? Acabou o gás, morreu, não é mesmo? Desligou, morreu. Agora, desencarnar, aí já a coisa já avança. Por que já avança? Porque é isso que nós estamos comentando. O Chico Xavier participou, e quando nós éramos crianças, é outro dia mesmo, né?
era muito comum a desmaterialização. Desculpa, a materialização. Reuniões de materialização, os espíritos materializavam, faziam curas, faziam operação. Até que um dia o Emmanuel chega para o Chico e falou: acaba com isso. Não vai ter mais reunião de materialização, porque o Chico materializava, até na casa dele. Não precisava nem da reunião. Ele lá na casa dele materializava, fazia a cura. Vamos acabar com isso. Porque daqui para frente, houve até agora a necessidade da materialização. Para quê? Para que muitos, acreditassem. Daqui para frente é desmaterializar o espírito. Estão vendo a diferença? Aí vieram os livros, que à medida que a gente vai lendo e compreendendo, a gente vai se desmaterializando. Vamos convivendo com tudo que é benefício para o nosso progresso, mas sem aquela ideia de que isso me pertence. Não. É o uso que nós fazemos disso. Então, nós somos mordomos, conforme Jesus nos fala na parábola. Mordomo, aquele que toma conta. Agora, temos que tomar conta muito bem, porque não me pertence. Esse corpo é meu, eu estou utilizando esse corpo. Porque quem me deu? Meu pai e minha mãe. Mas quem deu para o meu pai e para a minha mãe? Então, esse corpo não me pertence. Eu tenho que cuidar muito bem dele. A casa não me pertence. Deus me deu toda a possibilidade de trabalhar, conseguir recursos para comprar uma casa, alugar uma casa. Mas eu tenho que cuidar bem dela. Então, vai nos dando essa noção de responsabilidade e de desmaterialização. Nós vamos desmaterializando-nos. Muito bem. Então, se tem diferença a morte e a desencarnação, por que a gente tem tanto medo da morte? Já não temos tanto, né, Ana? Agora, o padrão era aqui, medo de morte, agora aqui ninguém tem. Tem medo da morte? Todo mundo está concordando que não tem. Então, agora a gente vai ver por que nasce esse sentimento de medo da morte. Kardec, lá na 941, olha o que ele pergunta. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor? Tendo elas, diante de si, o futuro. E eu ainda vou acrescentar. É a primeira vez que nós estamos morrendo agora? Por que a gente tem medo? Quantas mortes nós já vivenciamos? Não é? Mas o Kardec explica aqui. Falece-lhes fundamento. Quer dizer, não tem fundamento. Interessante que eles começam com falece-se, né? Olha o termo que os espíritos escolhem. Falece-se fundamentos para semelhante temor. Não tem razão para esse temor. Se a gente já morreu tantas vezes, por que a gente ainda tem medo? Já treinamos? Detalhe. E a gente treina todo dia, nós morremos. É o que os espíritos falam. Questão 400 do Livro dos Espíritos para adiante, nós vamos ver isso. A gente morre toda noite. Toda noite. Deita, pronto, o espírito, vai. E a gente fica ali, inerte. Nós treinamos para a morte. Mas que queres? Se procuram persuadi-las, quando crianças, desde criança, que a gente vai ouvindo, de que há um inferno e um paraíso. E que mais certo é irem para o inferno. Visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. O que está na natureza? O sexo. É pecado mortal, não é?
A gente não ouve isso? Ouve, né? Quando criança. E quando criança, ouvíamos muito, faz isso não, que você vai para o inferno. Ouviram isso? Então, a gente cresce, imagina, com todas essas ideias e tornamos-nos adultos, vai continuar os espíritos. Sucede, então, que tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo tem, não podem admitir coisa alguma e se fazem ateias e materialistas. Então, quando a gente vê muita pessoa sem acreditar em Deus e materialistas, com umas ideias assim, nada a ver com a lei de Deus, é isso. Elas foram regidas, tiveram, né, aquelas ideias implantadas desde criança. São assim levadas a crer que, além da vida presente, nada mais há. Quantos aos que persistiram nas suas crenças da infância, esses temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. Então é isso. É isso, nós trazemos ainda lá no nosso memória, né, espiritual, essa ideia que vivemos encarnações. Não foi só essa, não, porque a Igreja Católica dominou de 1300 até agora. Quantas encarnações nós passamos ouvindo isso? Vem a doutrina dos espíritos e diz: existe inferno? Existe, dentro de você mesmo. Não é isso que o céu e o inferno, o livro de Kardec nos ensina? Uma das coisas, né? Existe o céu? Existe dentro de você mesmo. Existe o purgatório? Existe. É aqui, ó. É essa confusão que a gente vive, o purgatório. Então, vem a doutrina, vem Kardec, abrindo para nós essa cortina, porque a gente vivia, né, com uma cortina e na escuridão. Ele vem e abre para que a gente veja a luz do conhecimento, a luz de nós mesmos, o entendimento de nós mesmos. Corre esse relógio, hein? Corre muito. Ao justo, aquele que é justo dentro da lei, nenhum temor inspira a morte. Porque, com a fé, ele tem a certeza do futuro. A esperança fala contar com uma vida melhor, né? E a caridade, a cuja lei ele obedece, lhe dá a segurança de que, no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. Então, vejam só, hein? A certeza do futuro, a esperança, a caridade. Isso dá segurança a ele, que ele vai chegar lá e não vai temer nenhum olhar. Aí a gente lembra do Flávio Pereira. A Márcia deve ter conhecido o seu Flávio Pereira. Não conheceu? Fez palestra aqui, não fez? Muitas, né? O Flávio Pereira era um palestrante, Márcia e eu éramos crianças e jovens e ouvíamos o Flávio. O Elis também acompanhou seu Flávio, e ele era extraordinário. Ele falava de doutrina com uma leveza, com uma graça. A gente ria o tempo todo da palestra dele. Ele é sensacional. Então, a gente tem muito carinho por Flávio, porque nos inspirou muito a falar com alegria sobre o Evangelho. Então, o Flávio dizia assim, quando me perguntam, ô Flávio, você tem medo da morte? Aí ele fala, não, mas não tem, Flávio, medo nenhum. Não, não tenho medo, não. Nada? Não, eu tenho vergonha. Olha só, vergonha. De chegar lá, olhar para o meu anjo guardião.
e para aqueles espíritos, né, que me ajudaram na programação do reencarno. Então, eu tenho vergonha. Tenho vergonha. Então, é isto. Isto é aquele olhar que a gente vai pensar no olhar daqueles que estão nos esperando, sem temer esse olhar, sem ter receio. Então, agora eu já falo, não tenho medo da morte, eu tenho receio do olhar daqueles, né, que programaram, me ajudaram nessa programação do reencarne. Porque nenhum reencarna, vai reencarnar, pronto, acabou. Não, é tudo programado. Há um projeto muito, muito superior para cada ser. É tão bonito, é tão perfeito. Cada ser está ali projetado, organizado para ele ter experiência. E aí, então, nós vamos ver alguns casos, né? Tem um caso de Bittencourt Sampaio, nós vamos aqui tentar achar, em que os amigos vão visitá-lo, e ele, então, está quase, conforme a gente fala, né? Está quase se despedindo. Vulgarmente, a gente fala batendo as botas, né? Então, ele está lá muito doente, muito fraco. E os amigos dele, e um dos companheiros dele, lá da terra natal, um antigo político pernambucano, sentindo que estavam todos ali reunidos, né? Ele, então, pede a palavra e fala. O doutor Francisco Leite Bittencourt Sampaio, pela circunstância de haver se tornado espírita, é um homem que esconde seus próprios frutos. Então, quando ele era político, deputado e era jornalista, ele se torna espírita. Então, como ele se tornou espírita, ele aprendeu, né, a não se exibir, a humildade, a não se exaltar. Ele aprendeu a simplicidade. Então, esse amigo fala que o Bittencourt Sampaio tornou-se espírita e ficou ali na dele. Mas ele tem muitos títulos. Imaginem que logo, muito cedo, ele foi formado pela Faculdade de Direito de São Paulo. Antes dos 30 anos de idade, ele já era deputado por sua província. Desde então, passou a ser um dos maiores representantes da corte política de Sergipe. O imperador Dom Pedro II consagrava-lhe enorme carinho e apreço. O Visconde do Rio Branco, o grande Paranhos, era fiel na estima que lhe dedicava. Foi administrador da província do Espírito Santo, com brilho invulgar. No Império, sempre recusou as homenagens que lhe foram oferecidas. Ele era muito respeitado pelos monarquistas e republicanos. Tanto que, depois do 15 de novembro, foi nomeado diretor da Biblioteca Nacional, que ele reformulou de maneira notável. Sabia disso? O doutor Bittencourt é poeta primoroso, jornalista de prol, político hábil, vigoroso administrador. Nisto, porém, Bittencourt, que estava na sala ao lado, que tudo escutava, falou, assim mesmo eu estou morrendo. Então, a história vem para nos dizer o que o poeta, né? O poeta, porque é muito bom que a gente aprenda através da poesia. E uma das razões é Maitê, né, Rosa, Newton. Nós buscamos a poesia em todo estudo que nós fazemos, que há uma recomendação neurológica, que quem nos dá notícia é a Anete Guimarães. Ela diz que falar poesia em voz alta
ativa as sinapses cerebrais, os sinais de um lado e de outro do cérebro, e evita doenças como mal de Parkinson, esclerose, o Alzheimer. Falar poesia em voz alta. Então, nós escolhemos, eu já gostava, aí depois que a Anete deu essa notícia, mais ainda eu passei a gostar. Então, o Alberico Lobo, ele fala assim, em chegando ao grande além, e chegando ao mundo espiritual, no território celeste, ninguém pergunta o que foste, tão somente o que fizeste. Por isso que o Bittencourt fala, o que adianta tanto título, né, se eu estou aqui morrendo? E desencarnar, conforme nós falamos, é diferente de morrer. André Luiz, no livro, primeiro no Nosso Lar, né? No Nosso Lar ele vai dar notícia do André Luiz. André Luiz morre, mas não desencarna. Ele fica anos sofrendo no local de dor, de desespero, que ele deu o nome de umbral. Na igreja seria o inferno, né? Ou purgatório, não é mesmo? Mas André Luiz denomina umbral. Então, André Luiz fica lá. Quanto tempo? Até que um dia ele lembra de fazer uma prece. Prece essa do coração, sentida, aquela prece verdadeira, e é socorrido, e é levado para o nosso lar. Mais adiante, no livro Obreiros da Vida Eterna, ele dedica esse livro justamente a mostrar quem morre e quem desencarna. São várias histórias de morte, né? Mas nem todas desencarnação. Mas tem duas que são bem assim visíveis. É a história do Dimas, que morre e fica ainda com grande sofrimento, e do Fábio. Lembra? Quem leu o livro aí há pouco tempo vai lembrar, né? Enquanto um, no desespero, passa por toda aquela necessidade, o outro, o Fábio, tranquilo. Vem, ajuda a esposa, ajuda o lar, dá amparo, dá assistência. Isso é possibilitado justamente pela doutrina dos espíritos. Estudando, vivendo esse conhecimento, nós vamos conquistar essa possibilidade de morrer, o corpo, né, morre, e nós estarmos desencarnados. Nós recebemos muitos irmãos desencarnados e espíritas que desencarnaram mesmo, e outros não. Outros só morreram. Então, aqueles que desencarnaram já estão na tarefa, já estão trabalhando e já buscando a sua melhoria e a sua espiritualização ainda mais. Quanto tempo, hein, Ana? Não, 11 horas, né? 11 horas, tá bom. E nós vemos também, na Revista Espírita, tem a história de Vitor Hugo fazendo um discurso na morte de uma jovem. Porque Vitor Hugo, como não aceitava as ideias, né, na época da França, e ele combatia, ele rebatia, então ele foi expulso, ele foi deportado para a Inglaterra. Então, ele vai para essa ilha de Guernesey e lá ele conhece uma família. Essa família tinha 2 filhas maravilhosas, jovens, inteligentes e muito, muito delicadas. E uma casa, e dias depois, menos de uma semana, a outra desencarna. E foi um choque. Choque para a família e choque para os amigos, que não entendiam, como pode, Emílio, tão alegre, tão suave, doce, querida, né, ter um desfecho assim.
Então, ele faz, na hora do sepultamento, um discurso, Vitor Hugo, belíssimo, falando, comparando, né, o nosso desencarne como se fôssemos aves prisioneiras e que ganhamos a liberdade. Aí, poucos dias depois, ela, a Emily, vem e nos deixa esta mensagem, que nós vamos ter agora a alegria, né, de ler. Ela diz assim: o poeta, revelador da vida, bem conheces a morte. Por que ela fala isso? Porque ele perdeu uma filha no dia do casamento. A filha se casa, dia não, 2 dias depois, né? Ela se casa e depois vai passear num barco com o marido. E o barco, ela vai mexer na água, ela vira e ali ela desencarna. O que levou Vitor Hugo a se tornar, já era simpatizando da ideia espírita, de se tornar espírita mesmo. O poeta, revelador da vida, bem conhece os amores, pois não coroas com cipreste aquele que chora, mas prende das suas frontes as frágeis violetas da esperança. Olha que coisa linda, né? Passei rápida e ligeira, apenas aflorando as comoventes alegrias da vida. Ao final do dia, fui arrebatada sob o trêmulo raio que morria no seio das ondas. Oh, mamãe, minha irmã, meus amigos, grande poeta, não choreis mais. Ficai atentos. O murmúrio que roça os vossos ouvidos é o meu. O suspiro do perfume da flor pendente é o meu suspiro. Misturo minha grande vida para melhor penetrar o vosso amor. Somos eternos. O que não teve começo não pode acabar. E o teu gênio, ó poeta, semelhante ao rio que corre para o mar, encherá a eternidade com o poder e a graça do amor. Então, nós vimos nessa carta, nessa mensagem, o sentido da continuidade. Quantas mensagens nós recebemos nos dando essa notícia? Incontáveis, mesmo? Muitas, incontáveis mensagens, trazendo para nós a ideia de que somos eternos, não morremos, estamos aqui para servir, ajudar o próximo. Nós temos no livro Pão Nosso uma mensagem que se chama Boa Vontade. E Emmanuel faz para nós uma escada de ascensão. A boa vontade, ela vai nos levando cada vez mais ao aprimoramento e à iluminação. Então, é viver essa boa vontade para com o outro, esse carinho, esse amor, esse entendimento, compreender a necessidade do outro, vivenciar a caridade maior, que conforme nos dizem os Espíritos, não é só dar a roupa, o remédio, o agasalho, não, é ter tolerância uns para com os outros. Essa é a caridade maior. E é isso que nos prepara para um tempo maior de alegria, de paz e de vivência de amor. Na questão 730, o Kardec pergunta, mas vem cá, se a morte dá essa alegria, essa satisfação, não acha que isso vai incentivar a gente a ir mais cedo? Então, os espíritos respondem que não, porque nós vamos tendo a consciência de que temos que ir no momento certo. Então, só para encerrar, nós vamos ler 2 quadrinhas de Alta de Souza. A primeira diz assim, Alta de Souza: para quem cumpre o dever trabalhando dia a dia, a morte em si vem a ser retrato da alegria. Depois ela fala: aquele que segue o bem por divina diretriz
encontra à frente da morte a luz do tempo feliz. Então é isso. A doutrina nos dá, Kardec faz para nós um roteiro de felicidade futura. Muito obrigada, a Bezerra de Menezes, e que a gente possa, né, estudar, né, e viver essa doutrina, para que a gente seja sempre feliz.